Boa noite, sejam bem-vindos para mais um debate aqui na RTP Madeira. Pouco mais de 2 semanas das eleições regionais, juntamos neste debate os cabeças de lista da coligação Somos Madeira, também do PS, do JPP e da coligação CDU. Convidamos então os cabeças de lista, que são neste caso Miguel Albuquerque, da candidatura PSD-CDS, Somos Madeira, esta coligação, Sérgio Gonçalves, candidato do PS, e Elvio Sousa, candidato do JPP. Edgar Silva é o cabeça de lista da candidatura da CDU. Vamos começar este debate. Temos vários temas. Por cada tema damos aos convidados 2 minutos para uma declaração inicial e depois ainda teremos mais uma ronda de 1 minuto e partiremos depois para as outras rondas sempre nestes termos. Começo por Elvio Sousa, do JPP. Boa noite. Pergunto-se, do seu ponto de vista, é possível baixar impostos na região? Bom, antes de mais, boa noite pelo convite e cumprimentar todos os colegas de painel, todos os madeirenses e porto-santenses e os nossos imigrantes. Bom, é possível baixar impostos reduzindo a despesa. Eu recordo aos madeirenses que aqui o cofre da Quinta Vigia, quando ontem falava com o Miguel Albuquerque, está recheado de 87 milhões de euros. Está na altura de aliviar a carga fiscal sobre a classe média, porque aqui Miguel Albuquerque recusou por mais de 3 anos propostas do JPP para reduzir terceiro escalão, quarto escalão da classe média. Só o fez tardiamente, forçando os cidadãos a gastar mais dinheiro e poupar menos. Portanto, é possível baixar impostos. Agora, a redução, nós defendemos uma redução progressiva de impostos, porque não podemos esquecer... Ao longo de 4 anos da legislatura? Exatamente, porque não podemos esquecer que é preciso reduzir a despesa. Nós temos o governo mais gordo que a memória. São 10 secretarias, quando no governo anterior tinha apenas 5. Gasta-se dinheiro como nunca se gastou até à data. Um governo despesista. E, naturalmente, que temos que emagrecer a despesa para depois devolver aos cidadãos, nomeadamente aliviar a carga fiscal sobre os cidadãos. E o IVA é possível também, porque eu dou aqui um exemplo. Como é que é possível que nós podemos ter um IVA a 22%, que é uma herança da Troika? Porque o IVA foi criado para ser reduzido, para nós termos o mesmo nível de vida que os cidadãos do continente têm. E a prova disso é que os Açores baixaram e não perderam receita de IVA, não é? Pergunto também a mesma questão, coloco aqui ao Sérgio Gonçalves, na sua perspectiva, qual é a solução em termos de impostos? Reduzir já este diferencial dos 30%? O Partido Socialista defende nesses termos e pergunto se tem, de facto, os números que lhe dão essa garantia. Boa noite, Gil Rosa. Cumprimento também os restantes candidatos aqui presentes, todos os madeirenses e porto-santenses que nos ouvem. Evidentemente que é possível reduzir impostos, não só porque a lei permite a redução de 30% relativamente àquilo que vigora no continente, como é, neste momento, uma necessidade e é uma matéria de justiça social para com os madeirenses. O Governo tem todas as possibilidades de aplicar os 30% diferencial em todas as taxas de IVA. É isso que nós defendemos de forma imediata a partir do momento em que sejamos Governo. Igual situação relativamente ao IRS, onde temos os madeirenses a pagarem mais do que os açorianos em 5 dos 9 escalões de IRS. Isso não seria um impacto muito grande? De que forma é que nós fazemos isto? Diminuindo a receita na redução de IVA, nós conseguimos acomodar toda esta redução apenas com a receita extraordinária que existiu ao longo do último ano, em virtude da inflação também. Nós sabemos que o Governo Regional arrecadou 87 milhões de receita extraordinária de IVA o ano passado. Este ano, à data, já são 40 milhões e só isto permitiria aplicar o diferencial na totalidade, baixando o IVA ao máximo que é possível. Isto significa que, ao final de um ano, nos consumos habituais das pessoas, no supermercado, da bomba de gasolina, teriam um mês de poupança, o que significa muito dinheiro no bolso dos madeirenses que tanto precisam para enfrentar o aumento de custo de vida. No caso do IRS,
temos o diferencial aplicado apenas aos 4 primeiros escalões, nos 5 escalões restantes não existe essa redução total. O 5º escalão é um escalão que dá para dar um exemplo muito concreto. Alguém que tenha um salário na ordem dos 1.500 euros brutos, recebe pouco mais de 1.000 euros líquidos e pode ter uma redução efetiva de 15% no IRS que paga, e é fundamental neste momento darmos mais rendimento, melhores condições de vida aos madeirenses para enfrentar o aumento do custo de vida que temos tido ao longo dos últimos meses. É possível, só depende do Governo Regional, não depende da União Europeia, não depende da República, e é por falta de vontade do atual Governo Regional que isto não é uma realidade na região. Edgar Silva, na perspectiva da CDU, há de facto margem para se poder reduzir impostos na região? Reduzir impostos, nós estaríamos de acordo e defendemos uma redução ao nível do IRS para os trabalhadores, para os reformados. Os trabalhadores por conta de outrem e os reformados e pensionistas. Agora, nós não embarcamos, ao contrário de outras intervenções, nesta ideia de baixar impostos indiscriminadamente, porque nós precisamos de meios financeiros para o investimento nas áreas sociais, na área da saúde, na área da educação, nas políticas sociais ativas. E alguns dos grandes grupos económicos que estão a ter lucros colossais, como nunca tiveram, eles precisam de pagar mais. Era o que faltava aos bancos que estão a fazer, a infernizar a vida da generalidade do povo, dos trabalhadores desta região, que estão a ter lucros para além do que imaginavam possível, ainda terem uma baixa de impostos. E para estes que têm lucros extraordinários, que são lucros colossais ao aumento do custo de vida, à custa da exploração, da agonização de milhares e milhares de pessoas. Esses vão ter ainda mais baixa de impostos, estão a ter lucros que nunca sequer imaginaram poder ter pela via da especulação. E esses lucros especulativos, sobretudo ao longo dos últimos 5 anos, e precisam ser taxados, precisam de uma contribuição extraordinária, e na área do setor bancário, as seguradoras, a produção e distribuição de energia, no campo da distribuição, no ramo alimentar. Essas empresas, esses setores que são tão importantes, podem contribuir. Portanto, e contribuir muito mais. A questão do IRS, mas a questão do IVA não mexia, se fosse a questão do IVA tem também uma outra, é uma ilusão, porque o PS, ao nível nacional, avançou com aquela ideia do IVA zero para determinado tipo de bens, para um cabaz de bens, mas no concreto da vida das pessoas, a redução dos preços, o arroz aumentou 50%. Bens essenciais à conta do IVA zero ganharam os grandes grupos económicos. E, portanto, esses grupos económicos precisam de contribuir e de contribuir muito mais. Vamos também ouvir aqui a perspectiva de Miguel Albuquerque, atual presidente do Governo, candidato para mais um mandato. O grosso dos partidos fala na necessidade de reduzir impostos e eu pergunto-lhe se o senhor está disponível também para baixar os impostos. Nós iniciamos a redução fiscal e temos uma redução fiscal, como sabe, nos últimos 4 anos, são os dados concretos, devolvemos 420 milhões de euros às famílias e às empresas da Madeira. Fizemos a redução no IRC de 30%, que é o limite máximo para as empresas, e as empresas do Norte com uma majoração que dá 11,9%. Fizemos essa redução, reduzimos a derrama em 30%, algumas concelhos não aplicam a derrama, como o Funchal, por exemplo, o que também não deixa de ser benéfico. E para as famílias, em função de um imposto progressivo e aplicando a progressividade do imposto, reduzimos o máximo 30% aos primeiros 4 escalões de IRS, 5º escalão 15%, 6º escalão 9% e depois 3, 3, 1. Isso significa o quê? Significa que temos alguma margem ainda para fazer uma redução, mas essa redução, do meu ponto de vista, deve ser progressiva. Ou seja, não tem nenhum sentido, aliás, aí concordo estranhamente com o Edgar Silva, que uma pessoa que ganha 10 mil euros vai pagar o mesmo de impostos, tem a mesma redução de uma pessoa que ganha 1.000. Há um princípio fundamental que é do Estado Social, que é a progressividade dos impostos. Portanto, nós neste momento o que fizemos foi reduzir os impostos, estamos nesse processo de redução, é uma redução cautelosa, porque temos que sempre assegurar a receita. Relativamente ao IVA, entendemos que neste momento o IVA reduzido para os produtos essenciais, temos um conjunto de quase 60 e tal produtos que têm IVA reduzido, acho que é uma boa medida, isso aplica-se a nível nacional. É da República, não foi a região. Tá bem, mas isso é a realidade. Claro. E a redução do IVA é uma redução que, do nosso ponto de vista, não tem repercussão no consumidor, ou perde-se na cadeia de mercado. O que aconteceu... Portanto, não vai mexer no IVA. Deixa-me só dar o exemplo porque que não vou mexer. Quando houve a redução do IVA da restauração, portanto foi uma promessa do atual Primeiro-Ministro, fez essa redução
Eu pergunto, algum madeirense ou algum porto-santense sente alguma diferença na conta do restaurante? Portanto, perde-se nas cadeias. O que interessa é fazer a discussão no rendimento das pessoas, no rendimento das famílias. Ficou clara a sua posição relativamente a esta matéria. Vamos ainda ter mais um minuto a cada um dos convidados. Sérgio Gonçalves, portanto, independentemente do que foi aqui dito, no orçamento da região, se o Partido Socialista for governo a partir enfim, destas eleições, já vamos ter aqui uma redução de 30% em tudo o que é imposto. Em todos os impostos. É preciso recordar que nós estamos aqui a falar de reduções de IRS, de reduções de IVA, que incidem sobre as pessoas e não sobre as empresas. No caso do IVA, o melhor exemplo que temos é o IVA de cabaz zero, onde a sua aplicação levou a uma descida do preço desses bens em 8%. Portanto, o que contraria aquilo que foi aqui dito. Por outro lado, a ideia de que ao descer o IVA a Madeira perde receita ou perde dinheiro não corresponde à realidade, porque o dinheiro deixa de estar nos cofres do Governo Regional, que tem arrecadado recordes, quase 1.000 milhões de euros, ou mais de 1.000 milhões de euros de receita fiscal este ano, e passa a estar no bolso dos madeirenses que tanto precisam. E isto não é uma questão ideológica, porque nos Açores foi possível reduzir tudo de uma única vez. Aqui na Madeira vamos reduzindo aos poucos, dizendo que promovemos esse desagravamento fiscal, quando há possibilidade de o fazermos. E há a possibilidade de o fazermos precisamente porque temos um governo despesista, um governo que injeta mais de 350 milhões de euros em sociedades de desenvolvimento desde que Miguel Albuquerque é presidente do governo, um governo que gasta mais de 33 milhões de euros em taxas de nomeação para o PSD e para o CDS. Portanto, tudo isto demonstra que é possível reduzir impostos na região e melhorar a vida dos madeirenses. Elvio Sousa. Bom, eu só queria dizer que este governo, infelizmente, reduz os impostos para quem tem lucros acima de 1 milhão de euros, como no caso do IRC de Rama. Mas para quem ganha 1.400, 1.500 euros, carrega em cima com uma canga. E eu vou-lhe refrescar a memória aqui ao nosso amigo. O seu membro do Governo da Economia disse que ia reduzir progressivamente o IRC e o IVA em novembro de 2019. Está aqui, Barreto. O que é que tem a dizer a isto? Mais uma promessa não cumprida. Então está a carregar impostos sobre a população. Paga uma miséria de complemento social que foi preciso nós carregarmos 2, 3 vezes e não alivia. E agora não alivia os impostos, quer dizer, está a encher o cofre da Quinta Vigia com 87 milhões. Encher, e não alivia. E para falar disso, porque isto não é só fiscalidade, e onde é que está o preço do gás para aliviar o custo de vida da população? E onde é que está o ferry? E onde é que está a redução do preço de mercadorias que o senhor prometeu em 2015, 2019 e não cumpriu? Explica agora aos madeirenses porque é que as suas promessas Miguel não foram cumpridas. Que ainda temos mais um minuto para para falar de favor, impostos. porque está agora numa oportunidade boa para o fazer. Em primeiro lugar, queria dizer, nós reduzimos os impostos, devolvemos 420 milhões, vamos continuar a fazer essa redução. O IVA, cada porcentagem de IVA, corresponde à perda de 24 milhões a Deus de receita. Nós não vamos reduzir o IVA. É bom que já fique aqui claro perante os madeirenses e os porto-santenses, porque esse imposto não perde-se na cadeia. Quem vai beneficiar são as cadeias de distribuição. Seria um rombo muito grande. E cria um rombo. Não é criar um rombo, é que uma coisa é um imposto sobre o rendimento. Nós temos que ser objetivos. Outra coisa é se perder o dinheiro na cadeia, ninguém ganha com isso. Portanto, nós temos que continuar a fazer a redução, como estamos a fazer e já fizemos, no imposto sobre o rendimento das empresas e das famílias. Isso aqui é essencial. Relativamente aqui à situação, também é importante dizer que eu acho que aqui o nosso deputado Sérgio Gonçalves está a falar de redução de impostos. Tem um exemplo nacional. O ano passado, o Estado português, o governo do Partido Socialista, aplicou a maior carga fiscal de sempre, são 87 mil milhões de euros, que é o maior saco fiscal que há na história de Portugal, e, portanto, eu acho que aqui o nosso deputado não tem moral para falar de redução de impostos, uma vez que o partido dele aplicou 36,4% em porcentagem de IVA na saco fiscal e aqui na Madeira está em 28% do PIB. Edgar Silva, impostos. Nós distinguimos destas outras intervenções relativamente a esta questão do IVA, porque os vários estudos económicos comprovam que os beneficiários diretos do IVA zero foram, sobretudo, os grandes grupos económicos, as grandes multinacionais, sobretudo o ramo alimentar. Nós optamos por um outro modelo que nos parece mais conveniente para a população. Se pretendemos atender aos consumidores, pois nós apresentámos várias propostas no sentido de haver um cabaz de compras, um cabaz de bens essenciais,
com o tabelamento de preços. Há vários países que já o fizeram, haver uma definição de um preço máximo para produtos essenciais e aí sim o consumidor fica protegido, fica defendido. As outras propostas para o consumidor em concreto, para a população, para além das desvantagens para a própria economia, parece-me... Agora, há uma outra preocupação que nós temos, que são os grandes grupos, algumas grandes empresas que, estando a operar na Madeira, estão sediadas ou no Luxemburgo, estão sediadas em offshore e que aqui geram riqueza, promovem riqueza, e nós temos também nesses grupos económicos que estão nessas grandes empresas que a criar riqueza aqui, a ter atividade aqui, a ter lucros aqui, essas empresas têm que ter forma de contribuir de outra forma para o orçamento regional, porque nós precisamos de meios financeiros para ter atividade naquelas que são as funções sociais. Muito obrigado, Edgar Silva. Vamos avançar para outro tema, desta vez começo pelo Sérgio Gonçalves. Saúde, que tem sido uma bandeira também do Partido Socialista, a questão das listas de espera, os problemas diversos no setor, e pergunto-lhe como é que se propõe e que políticas é que tem para esta área. A situação da saúde na região autónoma da Madeira é gravíssima. Eu tenho aqui um gráfico que elucida a evolução das listas de espera desde que Miguel Albuquerque é presidente do governo. Portanto, praticamente duplicamos as listas de espera desde 2015, desde que Miguel Albuquerque tomou posse, e nós temos efetivamente que inverter esta situação. Desde logo, implementando tempos máximos de resposta garantidos, para que as pessoas tenham previsibilidade do atendimento, tenham um prazo definido para cada ato médico a ser praticado. E qual é o tempo? Terminado esse, depende dos atos médicos, depende das próprias especialidades clínicas. Terminado esse prazo, as pessoas podem recorrer ao privado sem que tenham de o pagar. Isto com absoluta transparência, conhecendo o seu lugar na lista de espera, é algo que é uma realidade a nível nacional, é algo que é uma realidade dos Açores, apenas não é na Madeira, onde a falta de transparência é de facto uma das grandes marcas deste governo. Por outro lado, nós não podemos pensar num sistema regional de saúde sem cuidados de saúde de proximidade. E temos situações que são absolutamente inaceitáveis na Madeira neste momento. Nós falamos muito do Norte, da importância de desenvolver o Norte, da coesão territorial, e temos de criar condições, não apenas na saúde, também na educação, também no emprego, mas no caso particular da saúde, para que as populações se fixem nesses territórios. E neste momento nós temos centros de saúde de Santana encerrados, temos o centro de saúde do Porto Muniz também encerrado à noite, e portanto nós precisamos de ter cuidados de saúde de proximidade abertos 24 horas. Esse é o nosso compromisso, é isso que nós faremos quando estivermos a liderar o Governo Regional, e os madeirenses sabem que as dificuldades que têm para aceder à saúde decorrem desta governação. Não são problemas recentes, são problemas que se arrastam ao longo dos anos, e as listas de espera, que foram uma das grandes promessas de Miguel Albuquerque em 2015, acabar com as listas de espera numa legislatura, não só não acabou, como elas duplicaram, e estamos já no fim da segunda legislatura, e portanto sem que esta promessa seja cumprida, e a situação só se agravou. Miguel Albuquerque, o senhor tem falhado nesta promessa, de facto, aos madeirenses das listas de espera? Não, em primeiro lugar, tenho que dizer que o Serviço Regional de Saúde e os seus profissionais, quer enfermeiros, quer médicos, quer toda a gente que trabalha, têm feito um trabalho excepcional. Fê-lo durante o Covid, estão a fazer agora. Temos serviços de uma grande competência, temos profissionais dedicados, empenhados, e acho que é lastimável que a saúde na Madeira continue a ser atacada da forma que é. E é preciso termos a noção que este sistema regional de saúde é um sistema que está a funcionar bem, está a melhorar dia após dia e tem investimento. E neste sentido era bom talvez elucidar aos madeirenses, que eu penso que as pessoas não fazem ideia. As cirurgias na Madeira, o Hospital Nel Mendonça faz 13.500 cirurgias por ano. É bom termos a noção do que é que estamos a falar. Mas também tem a noção que a lista de espera é significativa. Deixa-me acabar, pois já lhe digo. São 1.125 cirurgias por mês. São 36 cirurgias por ano. Nós criamos e investimos 2,7 milhões de euros num novo bloco operatório, como sabe, que tem neste momento 7 salas, 4 do ambulatório e mais uma sala de partos, e neste momento estamos num processo de recuperação de cirurgias com um investimento de 8,5 milhões de euros. Não há ninguém na Madeira que tenha uma situação de urgência que não seja operado. E nesse sentido queria aproveitar, aliás, sabe isso, eu tenho que elogiar os profissionais, de facto são excepcionais, temos feito um trabalho muito bom, estamos a investir a maior obra de sempre na saúde na Madeira, e este governo é que está a fazer, que é o novo hospital, vai ser 350 milhões de euros estão a ser investidos. Recuperamos os centros de saúde. Neste momento temos já uma taxa de cobertura de médicos de família
temos 169 médicos de família com 90% de taxa de cobertura. Acho que é muito importante apostar no sector primário da saúde e os 47 centros de saúde, neste momento, só o ano passado tiveram 664. Mas a recuperação de cirurgias está a andar Estamos a fazer, nós estamos... Está a andar à velocidade da promessa que fez em determinada altura? Nós vamos efetuar até dezembro mais 6 mil cirurgias. Há cirurgias, não vale a pena estarmos aqui com cirurgias que são difíceis de recuperação. E em todo o lado assim. Porquê? Vai fazer, se não a ortopedia. Deixa-me só falar. Não, a ortopedia, não por pode exemplo, dizer que vai fazer. não, estamos a fazer. Edições. Mas, é claro, o problema é que vocês estão a dizer que nós não temos trabalho feito. O trabalho está feito. Para concluir, Miguel. Não pode dizer, vamos fazer. Não, estamos a investir 8,5 milhões de euros adicionais. Para concluir, Miguel Albuquerque. Já está Às edições, logo veremos. Pronto, vamos ver. Vamos ouvir agora também a posição da CDU relativamente a esta questão da saúde. Eu recordo que estão aqui na qualidade de candidatos, estão a fazer aqui. Sim, é que nós estamos estão a anunciar o que vão fazer, o que se propõem fazer caso cheguem ao governo. Sim, penso que o não advogado também fará isso, a mesma coisa. Não, nós estamos aqui para tratar da eleição de deputados ao Parlamento. Exatamente. As candidaturas apresentam-se para a eleição de deputados e é esse o grande objetivo destas eleições. E aqui gostamos então de ouvir as vossas propostas precisamente para os próximos 4 para a anos. área da saúde. Exatamente. E, portanto, para a área da saúde, nós defendemos a necessidade de uma valorização do Serviço Regional de Saúde e, desde logo, a partir da base, na estruturação das respostas na saúde primária, sobretudo na área da educação para a saúde. E a qualificação dos centros de saúde, para nós, é uma prioridade. A meta de um médico de família, um enfermeiro de família, é algo que se coloca como fundamental para qualificar a resposta do Serviço Regional de Saúde. Ao contrário do PSD e do CDS, que se comprometeram a fazer parte deste programa de governo, é uma medida com a qual nós estamos inteiramente de acordo, só que não consideraram essa prioridade e nós consideramos que essa é uma medida prioritária, fundamental para melhorar as respostas de saúde, desde logo, a partir desta rede dos centros de saúde. Portanto, um médico de família, um enfermeiro de família. Um segundo aspecto que nos parece fundamental é a resolução na área da saúde daquele problema que um pouco imprecisamente se designa de altas problemáticas, que são na prática aquelas pessoas que tiveram uma alta clínica e que precisam de uma resposta, precisam de uma retaguarda social quando as famílias não têm condições de acolher essas pessoas. E então nós consideramos que naqueles terrenos anexos ao Hospital João de Almada era possível avançar com um projeto de instalação de um edifício com resposta social nesta área para construir uma retaguarda social para estas pessoas, um projeto que garantisse 120 a 150 camas para estes problemas concretos. Depois, para além da resolução do problema do Hospital dos Marmeleiros, que depois haveria de ser lar, nós, se me permite, então, só para concluir, há a questão da saúde mental, que não posso deixar de referir. Já falaremos no minuto seguinte, se não se importa, Gay, porque já esgotamos os 2 minutos para esta primeira ronda. Vou dar também a palavra ao Elvio Sousa relativamente à saúde, que também é uma bandeira do JPP. Um parênteses em 30 segundos. Fiquei patente, Miguel Albuquerque não quer baixar os impostos, mas os gastos da quinta vigia este ano aumentaram 93%, de 700 e tal milhões na aquisição de bens para 1,3 milhão. Saúde. A saúde é importante, deve ser a causa de todas as causas. Nós temos bons profissionais, mas infelizmente, há pouco, Miguel Albuquerque falou que tem bons profissionais, mas esqueceu-se de pagar o prémio Covid aos enfermeiros. É que é incrível, é inadmissível. Chamou-se a atenção para os bombeiros, pediu-se aplauso aos bombeiros e outros profissionais e leva-se anos a pagar o produto do suor do trabalho. Para o Covid, política demasiado, modelo demasiado político, fechado, nega a realidade constantemente este governo e pouco transparente. E o que é que o senhor se propõe Miguel fazer? Albuquerque é responsável pelas listas de espera terem subido 86%. 19 especialidades médicas correspondem a mais de 17 mil atos médicos desapareceram. Foi preciso ir para tribunal. É preciso dar felicidade e dar qualidade de vida a quem está há 3, 4, 5, 6, 7 anos em lista de espera. O seu secretário prometeu
acabar com a lista em 4 anos. Está aqui, posso-lhe oferecer, já que não sou sua amiga, ofereço-lhe isto para ver se fica amigo. Está aqui, olha, 4 anos que ia baixar a lista de espera. Explica aos madeirenses onde é que está esta promessa. E mais, já agora eu queria perguntar, que mensagem tem de dizer aos madeirenses que estão neste momento 3, 4, 5, 6 anos em lista de espera, que é uma vergonha. Devia ter vergonha nisso. Em vez de gastar 20 milhões ou fazer viagens para a Venezuela e para a Miami e gastar dinheiro do contribuinte. Diga às pessoas lá em casa que palavra é que tem. Mas o Elvin ainda não disse qual é a solução. A solução é acabar com estes gastos, com estes luxos, com estas gorduras, que até estou enervado, porque estou a ouvir aqui, que é só palavra fiada, só conversa fiada. Mas não se eu não estou-me a enervar, mas tenho de defender o povo e quem é justo do ímpio. Muito obrigado, Elvio Sousa. Diga que palavra que vai dizer às pessoas que estão há 3, 4 anos em lista de espera de conforto para resolver o seu problema. Obrigado, Elvio Sousa. Porque eles estão mais um 7 anos, para falar são 7 anos à espera dos seus direitos. E o senhor jurou cumprir esse E pergunto aqui resolver esse ao direito. candidato da coligação Somos Madeira a questão das urgências a norte. Já aqui foi falado nisso. As urgências, O senhor nós, propõe-se, vão abrir, se eventualmente for o governo nós ou não? temos, como você sabe, dos 47 centros de saúde, o que decidimos foi abrir as urgências na Calheta, em Machico, em São Vicente e no Porto Santo, 24 horas. E porquê? Porque os outros centros abrem das 8 às 22 horas. Porque Portanto, Santana e Português não vão voltar a ter urgências de 24 horas? Não, tem as 24, tem as 22, tem as unidades de transporte, fica agora com as vias rápidas, que isso é uma maneira, porque nós não temos recursos para manter esses centros, essas urgências abertas, até nem temos recursos, nem temos material Mas o PSD suficiente. nas últimas autárquicas fez essa promessa, deixou isso em aberto. As E os deputados autárquicas, aprovaram na Assembleia. eu faço as promessas que posso cumprir, portanto não vou entrar aqui em Portanto, acho que neste momento não é possível isso. Neste momento não é possível, porque você não consegue afetar 24 horas, tem uma insuficiência. Nós metemos no serviço mais 179 metros que entraram, mas os enfermeiros, mas neste momento o Serviço de Saúde, eu não vou destruir o Serviço de Saúde, porque o Serviço Regional de Saúde é um ótimo Serviço de Saúde. E acho muito estranho Para concluir, que as pessoas que conhecem, e que as pessoas que estão em casa conhecem como é que o Serviço de Saúde funciona, está a funcionar bem, é um serviço que não está dilapidado, onde nós estamos a fazer investimento contínuo nos centros de saúde, o novo centro de saúde da Calheta, do Arco da Calheta, etc. O apoio aos profissionais, a estabilidade que temos aqui no sector. Aqui não temos greves na saúde, que eu saiba. Sérgio Gonçalves, mais um minuto para a saúde. O que está em causa na saúde não é o desempenho dos excelentes profissionais de saúde que nós temos, é o desempenho de um governo incapaz de resolver os problemas. Ouvimos aqui o Sr. Presidente do Governo falar de números estatísticos de produção, de investimento, mas é curioso, quando ouvimos falar de apoios associados de investimentos na saúde, são 2 milhões, 3 milhões, 8 milhões. Quando ouvimos falar de obras, são às dezenas e às centenas de milhões. E aquilo que é uma realidade é que nos últimos anos foi noticiado recentemente cerca de 900 milhões de euros em obras inúteis, caso da Marina do Legado de Basto, do heliporto do Porto Menezes, mas o novo hospital não foi uma realidade. Nós podíamos já ter um novo hospital sem necessidade dos 50% de financiamento da República, e é preciso recordar que metade é suportado pelo Estado português, quando o Governo Regional desbaratou mais de 900 milhões de euros ao longo dos últimos 20 anos em obras inúteis que dava para termos pelo menos 3 hospitais iguais àquele que está a ser construído. E, portanto, é com esta governação de 47 anos que os madeirenses continuam a viver sem que resolvam os seus problemas e temos, no caso da saúde, madeirenses, os poucos que têm dinheiro para recorrer ao privado vão ao privado, os que não têm dinheiro esperam meses, anos em listas de espera. E por isso nós temos medidas para a saúde, especificamente, mas também medidas de valorização de rendimentos, como o subsídio de insularidade de 2% para toda a administração pública ou o aumento do complemento regional de idoso para 100 euros. Nós precisamos de aumentar os rendimentos e dar condições para que o Serviço Regional de Saúde dê respostas às pessoas quando são gastos milhões e milhões de euros ao longo de décadas em obras inventadas e desnecessárias. Edgar Silva, agora sim, temos falado de saúde mental, que era o que estava a falar há pouco. Sim, em relação ao setor da saúde, são necessários profissionais altamente motivados, esse é o primeiro objetivo, é fundamental, e há em muitos setores insatisfação por compromissos que não foram assumidos, nas progressões nas carreiras, em relação aos seus direitos fundamentais, mas, para além disso, a questão da saúde mental, a necessidade, que é um dos exemplos, entre outros, da necessidade de contratação de técnicos, de especialistas em determinadas áreas. Uma das áreas é a saúde mental. Hoje nós temos problemas na área da saúde pública gravíssimos, novos problemas.
problema da chamada droga ou as novas toxicodependências, este problema do chamado volume genericamente, são 300 e tal. Este é um problema que está a constituir, para além da área da saúde e também na área social, até na área criminal, está a ter incidências gravíssimas. Na área da saúde é um problema de saúde mental, de saúde pública, precisa de respostas. Não se compreende que a região, perante este problema, que praticamente vem desde 2010, que se tem vindo a agravar e gera até alarme social, que não exista um plano de intervenção na área da saúde, na área social, um plano na área da prevenção, com resposta junto da juventude face a este gravíssimo problema. E este é um indicador, não só da falta de aposta nas políticas de saúde, na contratação de profissionais, de peritos, especialistas e de respostas de serviços específicos a novas realidades. Podíamos dar outros exemplos, mas este é um dos mais gritantes. Elvio Sousa. É preciso dar uma resposta a estes milhares que estão anos sem uma resposta do hospital. E aqui fiz um apelo que não foi feito. Albuquerque disse há pouco que faz promessas que não cumpre. Eu vou-lhe relembrar uma da saúde. Estava no seu programa de governo, porque já desapareceu, que nenhum doente deverá esperar pela cirurgia mais de um determinado tempo clinicamente aceitável, não é 7, 8, 9, 10 anos, para a sua situação clínica. E depois vem o Dr. Melim dizer recentemente que estar 8 ou 10 anos não é promover a saúde. O que é que tem a dizer disto? O que é que tem a dizer disto? Então não cumpriu a promessa. E eu há pouco, não deu para falar das soluções todas, como é óbvio, mas temos que atacar diretamente estas pessoas injustiçadas, infelizes. Está aqui uma carta de uma senhora que foi dirigida a este senhor, que está há 8 anos, não se pode mexer em casa, mãe de filhos, e nem sequer resposta teve. Não foi-lhe dito quanto tempo ia aguardar pela cirurgia e qual era a sua posição. E só há 7 anos que estas pessoas, os madeirenses, não têm direitos, e o continente tem direitos, e os Açores têm. Muito obrigado, Elvio Sousa. Tem que explicar isso às pessoas. O que é que anda a fazer? Elvio Sousa, vamos avançar para um outro tema. Desta vez começo por Miguel Albuquerque, que teve a ver com a questão da habitação. Se continuar a governar a região, o que é que se propõe fazer nos próximos 4 anos? Nós, neste momento, temos um programa, aproveitando já as verbas do IPRE, que já temos 600 casas em execução, em todos os concelhos, como sabe. E eram 700, já passou para... Eram 1.000? Não, estamos 600 até o próximo ano e vamos fazer mais 200 até 25. É isso que está neste momento na modalidade de renda acessível. Eram 1.200, passaram para 700, já vão em 600. Não, o que nós estamos a fazer neste momento, o abrigo do PRR, para a renda acessível é esta modalidade. Vamos ter habitação cooperativa, habitação a custos controlados, mas deixe-me falar para explicar às pessoas aquilo que está sendo feito. E, aliás, as pessoas sabem isso, porque o que está sendo feito tem sido mostrado às pessoas. Nós estamos a construir unidades de habitação. Essas unidades de habitação já têm as inscrições para a primeira fase e visam, no fundo, facultar aos jovens casais de classe média habitações com uma renda acessível em função do rendimento. As pessoas que se candidatam a essa renda nunca ultrapassará os 30% do rendimento e depois, ao fim de 6 anos, pode-se transformar em renda convertível, ou seja, podem adquirir a casa, se quiserem, a partir das prestações da renda. Estamos também, neste momento, a lançar um conjunto de empreendimentos com o apoio cooperativo, que permite colocar quer a assistência dos terrenos, quer apoiando a majoração das taxas de juros reduzida, que vai ser apresentada na próxima semana, permite à cooperativa colocar fogos 30%, como aliás foi feito nos anos 90, quando eu estava na Câmara. Houve um conjunto de empreendimentos muito importantes que facultou também às pessoas a preço acessível em função do mercado, a casas com menos custo, com menos 30%. Com a possibilidade que nós temos, introduzimos também esta agora, a possibilidade de facultarmos o pagamento de parte do sinal e apoiar também a própria aquisição. Queria também dizer que... Para concluir. Que neste momento a situação é uma situação que já está em execução, não está no PowerPoint, já está a andar e acho que será muito importante para o futuro nós termos este conjunto de habitações e aumentarmos a taxa de cobertura da habitação na Madeira de 4,2% para 5%. Edgar Silva, habitação. Em relação à habitação, há, na perspectiva da CDU, uma área de proposta que precisa ser considerada como prioritária, que é a política de solos. Nós precisamos ter uma bolsa pública de solos para a habitação. Alguns dos terrenos já são terrenos que são propriedade da região e que estão há muitos anos ao abandono.
ali nas Romeiras, por exemplo, em Santo António, uma vasta área territorial, propriedade da região, ao abandono, na zona da Camacha, há uma quantidade de terrenos que, sendo públicos, é preciso ver da sua aptidão e das suas condições essa avaliação para que se crie uma bolsa de terrenos para a construção de habitação pública. Depois, a aquisição, eventualmente, também de alguns terrenos, como se fez num ou outro momento. Essa bolsa pública de solos é fundamental. Porquê? Porque o grande problema especulativo, o grande problema das dificuldades de acesso a uma habitação acessível está no solo. Mais de 30% é processo especulativo que depende do solo. Ora, se a região, nesta intervenção, são 5.500 famílias que estão em lista de espera para uma habitação. Não há em nenhuma parte do país uma lista tão negativa quanto a da Madeira de lista de espera de famílias à espera de uma habitação. E são famílias que não têm no mercado, não encontram, muito menos para comprar, e têm grande dificuldade para alugar uma habitação a custos acessíveis. Então, esta intervenção, que estruturalmente considero uma política de solos, é fundamental. Permita-me só referir uma outra segunda proposta para concluir, que é importante para a CDU, que é a criação de um serviço de emergência habitacional. Não se compreende, eu tenho muita dificuldade em aceitar que, ainda agora, uma família que estava há 2 meses ali junto às piscinas olímpicas em Santo António, há 2 meses dentro de uma viatura, com uma mulher grávida praticamente a ter perto do parto. Foi agora colocada, depois de muita insistência, conseguimos que fosse acolhida numa habitação. Sabe o que é que aconteceu? No primeiro dia foi para uma residencial, no dia seguinte foi para outra, e esta noite querem obrigá-la a ir para uma pousada de juventude, separando marido e mulher, estando a 2 dias. Ora, isto é uma insensibilidade social, esta é uma incapacidade, uma família que vai lá ao senhorio, para concluir, altera, já ultrapassamos o tempo. corta a luz, corta a água, muda a fechadura, esta família vai para a rua, está de um lado para o outro sem uma resposta. E o que é que diz a habitação? Terá mais um minuto o que é que diz a habitação? O que é que faz a habitação? Quero acrescentar mais sobre Zero. essa matéria. Isto não pode ficar... Já ultrapassamos os 2 minutos. Vou dar a palavra... Só concluir. Isto não pode ficar ao Deus dará. Elvio Sousa. A resposta emergencial... Vai ter mais um minuto ainda nesta ronda. A resposta emergencial é fundamental. Sobre este tema, Elvio Sousa, habitação. Bom, a situação atual é grave. Este governo falhou redondamente na habitação. Mas quando foi para arranjar cadeiras para sentar os tachos e os bois do CDS, eles foram céleres, foram rápidos. Vejamos o seguinte, o madeirense ganha menos de 13 euros de salário que o açoriano. Tem o IVA a 22%. Menos 28%. Tem o IRS a 15% de diferencial fiscal quando devia ter a 30%. Tem o gás mais caro que nos Açores e até está mais distante, que eu gostaria que este senhor explicasse quem é o dono do gás que anda aí a esconder qualquer coisa. Depois tem situações atualmente dramáticas de despejados de rendas. É claro que nós temos que atacar isto com oferta pública, imediata, a preços reduzidos. Bom, mas não é a 160 mil euros a promover T1s, que este senhor parece que é um promotor imobiliário, anda a vender casas aí. Olha, já agora aproveito que esclareça se é mentira, porque, curiosamente, a RTP disse que vão ser construídos 55 apartamentos na freguesia Santa Luzia, a custos controlados. Um apartamento T1 pode custar 160 mil euros. Já agora, Miguel Albuquerque, esclareça aos madeirenses se este T1 vai custar 160 mil euros, ou vai custar mais, ou vai custar menos. Os madeirenses precisam de saber disto. Bom, é preciso ter créditos bonificados, apoio às rendas, para casos, nomeadamente para casos mais dramáticos e casos jovens, protocolos com todos os municípios. Não é discriminar o que não é do PSD, até discriminar alguns do CDS, e tratar os do PSD como fosse raça pura. Aqui no governo tem uns que têm raça pura e há outros que é raça impura. Não, tem que ser democrata, humano, ser presidente do governo para todos, sem arranjar aí subterfúgios para prejudicar a vida. Bom, a habitação é uma prioridade e eu gostaria que o Miguel Albuquerque esclarecesse se estes sistemas a custos controlados, ainda por cima com terrenos públicos. Já lá iremos a essa questão. Vou dar ainda a palavra. Quanto é que vai custar um T1, um T12 e um T3? Nesta primeira ronda vamos dar a palavra ainda ao Sérgio Gonçalves também para falar sobre a habitação e as propostas do Partido Socialista para esta área. A situação atual da habitação é também ela resultado de um verdadeiro desgoverno do PSD. Aquilo que é noticiado um pouco
em todos os jornais, quase diariamente, recordes de avaliações bancárias, recordes no preço dos apartamentos ao nível de Lisboa, os recordes no aumento dos arrendamentos na região, um salário de 3.500 euros que é necessário para poder comprar uma habitação na região. Isto é tudo na Madeira e é resultado da sua governação. E aquilo que nós vemos é a total falta de estratégia do Governo Regional, e foi reconhecido logo na primeira intervenção aqui do Sr. Presidente do Governo Regional. Começou por dizer que, aproveitando as verbas do PRR, estamos a construir habitação. Isto porquê? Porque há décadas que não constrói habitação na Madeira. Falou também da habitação cooperativa, da década de 90, quando esteve na Câmara Municipal do Funchal. Foi há 30 anos, há mais de 30 anos que não se constrói habitação na Madeira. O problema agravou-se precisamente por aquilo que acabou de reconhecer aqui. E agora, quando nós temos... Realmente não é verdade. Não é verdade, porque houve uma entidade, que foi precisamente a Câmara Municipal do Funchal, que construiu habitação nos últimos anos na Madeira, quando era liderada precisamente pelo Partido Socialista. E foi a única. E aquilo que vemos agora é a construção de habitações 800 fogos com o PRR com 136 milhões de euros, que segundo os próprios membros do Governo dizem que responderá apenas a 30% das carências, quando o Sr. Presidente do Governo também se prepara para prolongar a pontinha, para deitar ao mar mais 150 milhões de euros, que dariam também para construir outras 800 ou 900 casas. A habitação cooperativa, que pelos vistos fez e bem na década de 90, mas há 30 anos que é negligenciada pelo Governo e pelos atuais governantes, é algo que o Partido Socialista vinha defendendo já no seu programa em 2019 e que seria uma realidade se já estivéssemos no Governo. E toda esta falta de estratégia do Governo Regional levou a esta situação atual. E é preciso medidas concretas na habitação cooperativa, na celebração de contratos de programa com todas as autarquias, sem discriminar em função da cor política, para que se dê uma resposta de habitação necessária e urgente a todos os madeirenses, sem exceção. Edgar Silva, ainda dispõe de mais um minuto. É a questão que nós aqui colocamos, a proposta concreta que nós defendemos, e temos sobretudo a grande preocupação de, aos problemas, apresentar respostas, a cada um dos problemas, apresentar propostas e iniciativas concretas para responder a esses problemas. Este drama da incapacidade dos serviços públicos de atenderem estas famílias que estão em situação de emergência habitacional, isto precisa de uma resposta urgente. Para além do 144, que é o número da Segurança Social, o de emergência social, que vai para Lisboa, porque aqui não atendem a partir de uma determinada hora. E que Lisboa vai de Anás para Caifás. Estas famílias ficam ao completo abandono. Isto não pode ficar apenas ao abrigo de medidas sociocaritativas. São necessárias, ao nível de um programa de emergência habitacional, um conjunto de habitações e um conjunto de técnicos capazes de acompanhar estas famílias quando estão em situação de ou ação de despejo ou de... são casos de abuso de poder por parte de senhorios e que deixam estas famílias... Muito obrigado, Edgar Silva. O tempo já é implacável, neste caso já escutou. Elvio Sousa. Bom, gostaria que essa dúvida fosse esclarecida. Torno a referir que Miguel Albuquerque esclareça quanto é que vai custar em Santa Luzia um T1. 55%, 30% com ajuda, e o terreno que até é da região. Esclareça isso que muita gente quer saber. E, por incrível que pareça, há dias saiu um estudo que o salário mensal necessário para comprar uma casa madeira são 3.573 euros. Onde é que vão ver os nossos jovens? Se não fizermos uma oferta rápida e célere, que houvesse aqui uma união de todos para disponibilizar oferta pública no mercado para equilibrar esta situação. Não podemos estar nisto. Ficam e essas mais, questões no ar. E Obrigado. Comparando o preço, por exemplo, ainda há dias falei para concluir, com Las Palmas, o preço metro quadrado em Las Palmas, Gran Canária, aumentou 1,2%, na Madeira aumentou quase 30%. Muito obrigado, Elvio Sousa. Miguel Albuquerque, não sei se quer responder, mas ainda tem mais um minuto. De uma forma muito rápida, em primeiro lugar, nós estamos a construir, como sabe, habitação em Santa Cruz a preços acessíveis. Temos 12 empreendimentos já em construção. Relativamente aqui ao deputado Sérgio Gonçalves, toda a gente sabe que o paradigma da política de habitação em Portugal tem sido o governo do Partido Socialista. Não fez uma única casa. Este pacote de habitação é catastrófico e ainda tem, ao contrário da região onde aplicou a PRR, já tem casas em construção. O que acontece no continente é que ainda estão em PowerPoint, ainda estão a discutir o sexo dos anjos. Pode ser que um dia comece a surgir a habitação. Aliás,
A situação em Lisboa e no Porto é dramática, muito mais dramática do que na Madeira, e a verdade é que também, neste momento, nós construímos a habitação de uma forma extraordinária na Madeira. Neste momento, nós, o Instituto de Habitação, que aliás tem bons funcionários, e o Edgar Silva sabe que esses funcionários têm feito todas as diligências, quando há situações de emergência, as pessoas são sempre realojadas, têm sítio. Pode haver alguns casos pontuais. Não são os funcionários, são os serviços. Não, e estão os dirigentes. organizados. O Instituto de Habitação sempre deu apoio a pessoas desde o meu tempo, quando eu estava Mas na não Câmara, e tem. agora não há ninguém que fique no meio da rua. Se eu ligo para o 144, a partir das Eu não 18 sei horas quando vai é que você bater a liga. Eu Lisboa. sei que o Instituto de Adaptação, em Não tem situações de ninguém. emergência, ninguém fica na rua e normalmente Ninguém fica na rua. Sabe isso? Estão a Eu fazer- tenho. estão a Já ver- concluí. Relativamente ao Eu teu... tenho. Quanto é que vai custar? Edgar Silva. O teu obviamente não vai custar 190, mas você sabe... 160. Nem 160, portanto, eu não vou responder porque isso é tudo demagogia. Oh, não respondo, Santos não Alves. quero. Vamos, Quando Sérgio você Gonçalves, não mais sabe, um é minuto. por saber. Quando falamos de habitação, primeiro é preciso dizer que não é verdade aquilo que Miguel Albuquerque acabou de dizer. Há empreendimentos no âmbito do PRR também, do primeiro direto, já em construção, desde janeiro deste ano e, portanto, tenta passar uma mensagem que não corresponde à realidade. Tenta dizer também que na Madeira, e isso é um dado estatístico, temos uma cobertura de habitação social superior à média do país. Isso revela a incapacidade do Governo Regional, que ao fim de quase 50 anos não conseguiu criar um modelo de desenvolvimento que permita aos madeirenses terem a sua própria casa, comprarem a sua casa e terem independência de habitação social. Mas quando olhamos a notícias que nos dizem que para comprar uma casa é necessário um salário de 3.500 euros, penso que está tudo explicado. Da mesma forma, quando vemos um T1 a 160 mil euros e dizer que há custos controlados e 30% abaixo do preço de mercado, significa que o preço de mercado para um T1 neste momento da Madeira é superior a 200 mil euros e isso é incomportável para os jovens que não conseguem comprar ou arrendar uma casa para sair de casa dos pais, é incomportável para uma classe média que está verdadeiramente estrangulada com o custo de vida que temos na Madeira, sem que se aumente salários, sem que se aumente rendimentos, sem que se baixe impostos, pura e simplesmente porque Miguel Albuquerque e o PSD não querem. Vamos avançar para um outro tema, falar de agricultura. Edgar Silva. A agricultura, nós consideramos que, e é a nossa perspectiva, a forma de intervenção da CDU é, sobretudo, a apresentação das propostas. E um dos grandes objetivos em relação à agricultura, tal como noutros setores, é o de produzir mais, produzir melhor. Nós criarmos condições para que se possa produzir não só em maior quantidade e melhor qualidade. Por exemplo, o setor da produção de banana. Nós podemos ir muito mais longe daquela meta que estamos agora, das 20 mil toneladas ano. Podemos ir muito mais longe, produzindo mais e muito melhor. Há questões estruturais que precisam ser atendidas. Em primeiro lugar, não é possível defender a agricultura de futuro se não houver uma zona de reserva agrícola, se não houver uma zona que defina aqueles que são os melhores terrenos com aptidão agrícola e que têm que ser defendidos imperativamente para a produção agrícola. Ainda há dias um importante enólogo na região, o Dr. Francisco Albuquerque, dizia que corremos o sério risco de não ter vinho Madeira porque os bons solos para a produção daquele que é o grande produto, a grande marca de excelência da região, que é o vinho Madeira, poder estar em causa à conta dos melhores terrenos que vão sendo alienados para outras finalidades. A reserva agrícola é fundamental. Depois, um segundo aspecto que nós consideramos também de grande importância, há questões que, parecendo questões básicas e quase primárias, que estão para resolver. Não se compreende que há algumas zonas altas, as zonas altas de Santa Cruz, mesmo as zonas altas do Funchal, que as pessoas ainda se defrontem com a falta de água de rega. Ora, isso não é aceitável. Muito obrigado. Vamos ter ainda mais um minuto numa segunda ronda. Elvio Sousa, relativamente à agricultura, propostas do JPP para esta área. Bom, só uma nota. Um presidente do governo que não sabe quanto é que vai custar um T1 em Santa Luzia com os controlados, já diz tudo. É a agricultura. Temos uma gestão, a gestão despesista e burguesa deste governo está a empobrecer os agricultores. Ponto. Basta de escravatura. Porque desde que este governo chegou ao poder, PSD e CDS, há mais 4 mil madeirenses que menos 4 mil madeirenses a fazer agricultura. Há menos 15% de área agrícola. É preciso medidas para valorizar o produto. Não é pagar a uva ao preço de 30 anos.
não a pagar a banana ao preço de há 15 ou 20 anos, não a pagar 340 euros por uma tonelada de cana. Isto é escravatura. Que escravatura. E eu gostaria de confrontar aqui o Sr. Presidente do Governo. Ele nunca responde, mas eu vou continuar sempre no meu trabalho, porque há as perguntas que o povo quer que sejam respondidas. E que mostre e que comprove que o senhor, recentemente, foi à Ponta de Sol dizer, olha, foi inaugurar um museu com o dinheiro dos produtores, 3, 4 milhões. Retirou esse dinheiro do bolso dos agricultores, da banana, inclusive. Disse que a banana da Bandeira era a mais bem paga da Europa. E muito bem paga. Está aqui mais uma oferta para si, já que não sou seu amigo. Para concluir, Mostre e comprove agora como a banana da Madeira é a mais bem paga da Europa e muito bem paga. Só para terminar, a nossa proposta é dar €1 por quilo de banana. Acabar com os taxas todos da GESBA. Está lá os amigos deste senhor a se encher, a fazer viagens com carros de luxo, tudo a engordar à custa do trabalho do povo. Muito obrigado. Isto tem que acabar. Elvio Sousa, vamos também ouvir a opinião e as propostas. Esclareça, se faz favor, e mostra a factura da banana que para comprar. Vamos ouvir as propostas também do Partido Socialista, Sérgio Gonçalves. Os resultados do setor primário, em particular da agricultura, estão à vista. A área agrícola diminuiu nos mandatos de Miguel Albuquerque cerca de 15% e os agricultores madeirenses são os agricultores em todo o país com mais baixo rendimento. E isto resulta do preço que é pago por aquilo que é produzido. Cana-de-açúcar, da uva, no caso da banana, que os agricultores estão sujeitos a um monopólio que rouba aos agricultores e que sustenta o governo. E nós temos que começar por alterar a legislação, neste momento a legislação na Madeira, para permitir aos agricultores associar-se, obriga a 100 agricultores e a 5 milhões de valor comercializável. Por comparação, no continente, obriga apenas a 20 agricultores e a 100 mil euros de volume de negócio. Ou seja, a legislação proíbe ou impede os agricultores de se associarem livremente, cria um monopólio e paga a banana muito mal a todos os bananicultores. E, portanto, nós temos uma proposta concreta que é aumentar o preço pago pela banana em 25 cêntimos em todas as categorias, porque é preciso aumentar os rendimentos de quem se dedica a esta atividade para que ela seja rentável e para que possamos cumprir essencialmente com 3 objetivos. Reduzir a nossa dependência do exterior, a todos os níveis agrícolas, valorizar o produto regional e aumentar o rendimento de quem se dedica a esta atividade. Isso é fundamental, com medidas concretas e não com o perpetuar destes monopólios que usam os agricultores para sustentar uma empresa pública, para sustentar o governo e os resultados estão à vista com a redução da área agrícola, com uma atividade que não é minimamente atrativa para os jovens e que, caso não tenhamos medidas para inverter esta situação, tal como nas pescas, com a renovação da frota pesqueira, com os apoios que são insuficientes por parte do Governo Regional, todas estas atividades correm o risco de desaparecer. Muito obrigado, Sérgio Gonçalves. A privatização da GESBA? Já lá iremos numa segunda ronda. Miguel Albuquerque, relativamente à agricultura... Em primeiro lugar, é preciso... Estamos aqui a discutir uma coisa muito séria. Eu e estes senhores querem extinguir a GESBA para voltar à situação catastrófica que existia em 2008, onde os produtores de banana eram roubados, os produtores de banana não eram pagos e havia uma completa desorganização do sector. Portanto, hoje em dia, para exportar banana, é preciso ter uma empresa que certifique o produto, que mantenha o apoio na produção. E a verdade é que estas 22 mil toneladas que são produzidas em média por ano na Madeira são pagas a 94 cêntimos. Mas com resultados que são distribuídos pelos agricultores. Nós não vamos voltar novamente à desregulação do mercado, porque essa desregulação leva ao caos, leva à especulação e leva à desorganização. Ninguém consegue exportar banana, sobretudo esta banana que é exportada, sem um organismo certificador e de organização do produto e de limpeza do produto e de armazenamento e transporte do produto, em primeiro lugar. Portanto, essa é a primeira questão. E depois, dizer que os agricultores estão a perder rendimento não é verdade. Porquê? Porque todos os produtos agrícolas na Madeira subiram a diferencial para 21 para 22, por exemplo, a semelha subiu 43% preço de venda ao produtor. 41% da batata doce, os produtos vegetais 17% e os ovos 40%. Dizia que esta perda de rendimentos devem estar a brincar. Portanto, é preciso estudar as questões. Esta questão de vir aqui fazer demagogia com coisas sérias é que não. Porque, meus caros amigos, é simples, enquanto eu estiver no governo, a GESBA vai continuar, que eu não vou permitir que
aconteça novamente na Madeira, o que é que aconteceu em 2008, quando as cooperativas, havia ali uns gatunos nas cooperativas a roubar o agricultor, nem pesavam a banana. As pessoas têm a memória curta. E não pagavam aos agricultores, e aquilo que se passou foi uma autêntica vergonha o que se passou aqui na Madeira. Isso sim é que é uma vergonha. Muito obrigado. Vamos também perceber, Sérgio Gonçalves, o senhor, se chegar a ser Presidente do Governo, acaba com esta empresa ou mantém? Nós defendemos que a alteração de legislação possa permitir associações de agricultores. E eu dou-lhe um exemplo daquilo que os agricultores poderiam fazer com esta mudança de legislação e que atualmente não acontece. Hoje em dia é impossível a um produtor de banana vender pequenas quantidades, comercializar pequenas quantidades a consumidores finais, porque isso faz com que perca os apoios europeus que eventualmente possa ter recebido. Portanto, está obrigado não só a vender à GESBA, como está proibido de associar-se a outros agricultores e ter uma pequena comercialização, que é algo que nos parece perfeitamente possível de ser implementado. Por outro lado, é importante também, na lógica de valorização do produto regional e de aumento do rendimento de todos aqueles que se dedicam ao setor primário na região, implementar medidas que o possibilitem, que façam com que isto seja uma realidade. Desde logo, um programa de compras públicas ecológicas, onde o Governo Regional pode comprar produtos regionais para as cantinas dos hospitais, das escolas, aumentando o volume que é adquirido e o rendimento também dos agricultores e, por outro lado, criar também, desenvolver um sistema de incentivos para a hotelaria, para a restauração, majorando aqueles que compram produtos aos produtores locais, aos produtores regionais, com cadeiras curtas de distribuição e valorizando este nosso setor de atividade. Muito obrigado, Sérgio Gonçalves. Edgar Silva, na sua perspectiva, a GESBA, a empresa que gera o setor da banana, deve continuar, tal como está? A GESBA precisa ser alterada e garantir uma maior participação dos produtores na administração da empresa. Agora, há uma outra questão que não foi aqui falada, eu referi e não posso deixar de desenvolver um pouco melhor neste tempo que resta, que é a questão da água. A água é crucial para a agricultura e há um conjunto de localidades que têm aptidão agrícola, têm um conjunto de capacidade produtiva, mas sem água é impossível ao agricultor lutar pela produção, pela qualidade da produção. Eu ainda há dias estive no alto das Fontainhas. As pessoas reclamam por um simples poço de rega para que possam desenvolver a sua atividade agrícola. Na zona alta de Santa Cruz, a água em alguns dos terrenos para conchegar é a água para consumo doméstico através de mangueiras para chegar aos terrenos. Em várias localidades, este drama da falta de água de rega, isto compromete toda a possibilidade de produção de qualidade, de competitividade. Muito obrigado. Portanto, o investimento público nestas áreas, em Santa Cruz, a água que está lá em cima, é que o investimento público que foi feito para a agricultura, para o campo de golfe, não faltou. Mas para os agricultores que estão cá em baixo, não há água. Ora, essa questão da água, é escandaloso. E sem água não há agricultura. Miguel Albuquerque. A água, todos os programas de captação que estamos a desenvolver, ainda agora o Lombo do Orzal tem mais 50 litros por segundo de captar. Estamos neste momento no túnel de Pedregal mais 70 litros e a água de rega é subsidiada em 4 milhões. Nós temos feito investimentos múltiplos e variados, o abrigo do PRODRAM, o tal programa que leva e tem levado um conjunto de infraestruturas de rega agrícola, que é muito importante e que está e continuará em desenvolvimento, mas neste momento é preciso também dizer que a água de rega é subsidiada em 4 milhões de euros pelo Governo, como sabe. Sim, também queria dizer, falaram aqui das uvas e do vinho, eu acho que é importante talvez saber qual é o preço da uva no Porto Santo. Por exemplo, toda a gente dizia que o Porto Santo ia morrer na agricultura. A uva do Porto Santo para vinho neste momento está a ser paga a 4 euros. E neste momento o vinho Madeira, o tal que ia acabar, vendeu ano passado 22 milhões. E eu também acho, e tenho feito uma sugestão, que as próprias casas de vinho terem os seus terrenos, porque é fundamental neste momento haver um investimento a montante nas próprias casas de vinho para venderem, mas 22 milhões de euros de venda de vinho, uvas pagas a 4 euros, não é propriamente uma regressão no produto agrícola nem na vinha. Bom, em primeiro lugar, ninguém quer extinguir a GESBA. Agora, a GESBA, com esta administração, comilona dos recursos dos agricultores, não pode continuar. Não pode continuar. Eu vou dar um exemplo. Contra factos não há argumentos. Esta factura, há pouco pedi aqui a Miguel Albuquerque para provar, continua a não provar, diz tudo. Há aqui uma factura deste ano e outra de há 15 anos. Do tempo do senhor que eu saiba, foi os militantes do PSD que foram presos. Era a banana
atualmente é paga 0,35 ao quilo, banana esta. 0,35, está aqui a factura. Agora, é 94. sim, senhor. Sabe quanto é que era 94. paga há 15 anos? 60 cêntimos. E o senhor ainda tem descaramento de Tem dizer 94 claramente que era a banana mais bem 94 paga da Europa. Yeah. Está a empobrecer os Não agricultores, está nada a continuam a empobrecer. empobrecer. Muito obrigado, Não digo Elvio mais. Sousa. A Gesva é Vamos- uma comilona. O senhor tem lá os amigos. Não tenho amigos, E tem um bando de pobres a trabalhar com esse Muito obrigado. Vamos avançar para a Essa última é a questão, que expressão tem a ver com as popular. questões de política geral. Sérgio Gonçalves, começo por si. Vêm aí, naturalmente, as eleições. Pode haver soluções diversas de governo depois destas eleições. Qual é a sua disponibilidade para ao nível parlamentar, eventualmente encontrar outras soluções de governo que possam incluir algum tipo de alianças com outros partidos? Olha, neste momento, aquilo que é o foco do Partido Socialista, onde eu estou absolutamente focado em apresentar estas soluções que temos para os problemas reais dos madeirenses. Miguel Albuquerque deixa-nos, ao fim de 8 anos, um legado de pobreza, problemas sérios de acesso à habitação, um sistema de saúde que não dá respostas aos madeirenses e onde as listas de espera se acumulam, rejeita e ainda hoje fez questão de o reforçar aqui, baixar impostos aos madeirenses e, portanto, é isto que nós temos, é isto que os madeirenses já não querem e, portanto, tem uma alternativa no Partido Socialista, uma alternativa competente, séria, credível, na qual podem confiar. Tudo aquilo que seja o resultado das eleições, nós iremos naturalmente respeitar a vontade popular, saída desse ato eleitoral. Estamos disponíveis para tudo, na certeza de que, neste momento, estamos confiantes que seremos merecedores do voto dos madeirenses, dos portuenses, porque temos, de facto, soluções concretas para todos aqueles problemas que os madeirenses enfrentam no seu dia-a-dia. Esse é o nosso foco, é esse o nosso objetivo. Portanto, o Sérgio Gonçalves está convencido que o Partido Socialista pode ganhar estas eleições com maioria absoluta? Nós estamos absolutamente convencidos que somos a única alternativa para governar a Madeira, somos o único partido que se assume como alternativa ao atual governo e que temos o melhor programa, as melhores soluções e as pessoas capazes de o implementar e de governar a Madeira em prol dos madeirenses e na defesa de melhores condições de vida para todos. Edgar Silva, a CDU já afirmou como objetivo voltar a ter um grupo parlamentar. Neste momento tem um deputado. De que forma é que se propõe lá chegar? Sim, a CDU tem sido no Parlamento, não só nesta legislatura, mas ao longo de muitos anos, a voz das populações, a única voz dos trabalhadores desta região, quem leva ao Parlamento propostas concretas para a defesa dos direitos dos trabalhadores, a voz das populações, não só das zonas altas, mas do povo das periferias, das ultraperiferias, é a voz da justiça social, da intervenção e da proposta para a construção da justiça social. E então nós estamos em crer que as pessoas perceberão que a grande questão que está hoje colocada é, na eleição de deputados, das pessoas terem mais voz no Parlamento, do povo ter uma voz que se faça sentir para que o povo e os trabalhadores tenham mais voz e mais força. Então, eu tenho a ideia de que Desta vez, há uma dinâmica de crescimento e de que com mais votos e mais eleitos, a população terá uma voz mais contundente, a população ganhará força, os trabalhadores ganharão força para a defesa dos seus direitos no Parlamento. Elvio Sousa, o JPP tem 3 deputados, teve um problema interno agora com o presidente do partido. Ainda assim, qual é o propósito para esta eleição? Bom, o nosso propósito é melhorar a qualidade de vida da população, é reduzir o custo de vida, é baixar o preço do caniçal dos portos que este senhor prometeu e não cumpriu, é trazer um ferry a custos reduzidos, ou mesmo sem indemnizações compensatórias, que este senhor Albuquerque também prometeu e jurou e não cumpriu, e é reduzir a fatura do gás que isso chega adentro. E está aqui mais um monopólio que este senhor está aqui a proteger e não revela. Mas nós vamos revelar em breve. Vamos pôr a carapuça toda cá fora, que não tem coragem de enfrentar os donos disto tudo. Mas alguém vai ter coragem para enfrentar. Eu já disse que o senhor parece que é um empregado deles. Continua assim que vai chegar à luz. E é preciso que o madeirense não pague 600 euros para trazer um carro de Lisboa para cá.
que é uma fortuna. Nós vivemos numa região ultraperiférica. Nós temos que aliviar o custo de vida madeirense. Temos que ter um salário digno. Temos que baixar o custo de vida. Está nas mãos deste governo a oportunidade de baixar o custo E, de portanto, vida. para isso precisa ter mais Nós representação do fizemos um Parlamento, trabalho, foi as nossas medidas para a população, saber, de baixar o custo de vida, o IVA de 5 para 4, lá está, para engordar o cofre, os senhores estão sempre disponíveis. Quando é para aliviar o cofre dos Élvio cidadãos, Sousa, permita-me uma questão. O carrasco, entre aspas, Albuquerque, uma Élvio machadada, Sousa. o povo trabalha para ele viajar em todo o lado, Élvio andar Sousa, na Venezuela gastar 130 milhões. permita-me uma questão. É um desterrador do pior que pode haver. Temos que pô-lo na rua, desculpe a minha expressão. Permita-me uma Temos questão. que acabar com esta maioria. Permita-me uma As pessoas questão, que Élvio entendem uma Sousa. coisa, a maioria, PS e CDS, não vai lá. Élvio Sousa, Nós temos que acabar com esta maioria. Mas permita-me que lhe faça uma questão. Todos a andar. Élvio Sousa. Para refrescar isto, vou fazer uma limpeza geral disto. Élvio Sousa, permita-me uma questão. Se o senhor for eleito, vai cumprir o mandato os próximos 4 anos, todos no Parlamento? Olha, quem está a dizer que não vai cumprir estes senhores a que se perdeu a eleição já vai embora. Portanto, o senhor- já perdeu antes com o senhor se ganha- se for eleito, vai Isto cumprir. é, mal perdedor, tem medo de quê? Tem medo de partilhar um governo com outros? Que Albuquerque, tem que ir para o senhor já frente. disse, o senhor já disse que Frente, se, sem medo. que se perder, se não tiver maioria absoluta, Sim, que se demite. esta maioria e a proposta que nós fazemos aos madeirenses e ao Porto Santense é óbvia, é continuar este caminho, um caminho de prosperidade, de redução do desemprego. Neste momento temos 127 mil pessoas empregadas na Madeira, continuar a redução fiscal, continuar a crescer economicamente, a garantir o crescimento económico. Só com o crescimento económico é que conseguimos melhorar o rendimento das famílias e continuarmos com um bom sistema de saúde, um bom sistema de educação, onde há paz social e progresso. É evidente que a situação e só é possível num quadro de maioria para podermos governar, porque caso contrário não o conseguimos fazer. E a nossa ideia é continuarmos também Mas um pode processo haver de governos redução. minoritários. Já perdi? Não, mas vamos fazer um governo, estamos convencidos e contamos com os madeirenses e porto-santenses, que a lucidez dos madeirenses e porto-santenses para continuarmos neste quadro de governo. Mas se os madeirenses entenderem que esta Se coligação... não tiver a maioria, vou-me embora. Tenho que demitir, não vou governar em minoria, não consigo, não é? Mas demite-se, não assume lugar no Parlamento, não vai para a oposição? Não, admito. Eu admito-me como líder do partido, assumo as minhas responsabilidades. Se não tiver maioria, vou-me embora. Mas aí admite que o partido até possa indicar outra pessoa para ser... Se eu não tiver maioria para governar, se não tiver um quadro de governação, não vou governar, é óbvio. É simples. Não vai procurar Temos que ser entendimentos no claros, em Parlamento? política temos que ser claros. Não admite, por exemplo, entendimentos com o JPP ou com outros Não, partidos? de forma alguma. Isto não tem nenhum sentido. Este senhor andou aqui a provocar com ordinarices todo o debate, pensando que ia cair na esparrela dele. Verdade, Este senhor, verdade. eles nem conseguem. Verdade. Sequer. Ele andou aqui a dar facadas do irmão, deve estar ressabiado por causa das facadas que deu no irmão. Você ameaça E de tem aqui expulsão? um problema. Que é um Ameaça problema de destes senhores não expulsão, serem então. transparentes, porque ainda não entregaram aos vereadores em Santa Cruz a lista do contrato dos advogados, estão desde maio do ano passado. Se aplicam taxas ilegais em Santa Cruz, os santacruzenses têm que saber que este senhor que está sempre a falar de transparência e que vai defender os direitos do povo, aplica uma taxa da proteção civil que é completamente ilegal em Santa Cruz. Ele vem aqui dar lições de moral aos outros. Quer dizer, isto é inconcebível. Bom, vamos terminar este debate, dando ainda mais 30 segundos a cada um para uma declaração final. Agora é juiz, virou juiz. Edgar Silva, começa por si. Nós podemos dizer que, para muita gente, há esta ideia de que quando é preciso lutar, quando é preciso defender os direitos, para lutar a CDU é importante. Mas agora nós temos também que dizer, se é importante para lutar, é importante para votar. E é este o convite que fazemos às pessoas que reconhecem este papel fundamental da CDU, este reconhecimento de que, para dar voz à luta pela justiça social à CDU, pois se é importante para lutar, é importante para votar. Muito obrigado, Edgar É sim urgente para termos mais força, dando mais força às populações. Élvio Sousa, 30 segundos. Bom, isto ficou claro que o PSD e o CDS têm uma liderança fraca, que já pretende ir embora antes do povo votar a 20 de setembro. Não responde à verdade dos factos. Empobrece o povo da Madeira, expulsa a classe média de acesso à habitação, pratica um modelo despesista, com negociatas a acrescentar. Nós temos nas mãos, o povo tem nas mãos a oportunidade de tirar Já o tapete ultrapassamos os 30 a este senhor e ao PSD. E, portanto, E o JPP é a solução.
Miguel Albuquerque, em 30 segundos, um apelo final. O apelo que eu faço é que, mais uma vez, os madeirenses e os porto-santenses votem na nossa maioria, no Somos Madeira, porque são esta maioria aquela que consegue garantir a prosperidade económica, a empregabilidade, o desenvolvimento da região, a defesa da autonomia e, sobretudo, um governo consistente que não é, de facto, constituído por pessoas incompetentes e, sobretudo, por demagogos de meia tigela, como acontece muitas vezes. Sérgio Gonçalves. Há muito que ando na rua ouvir os madeirenses, ouvir as suas preocupações, e o Partido Socialista tem soluções concretas para os problemas de todas as pessoas que vivem aqui na região. Os madeirenses sabem que no dia 24 de setembro é o dia de fazer uma escolha entre quem nos governa há quase 50 anos sem ter sido capaz de responder a esses problemas e de dar soluções, aquilo que é a alternativa, o Partido Socialista, que pode efetivamente mudar a Madeira, e o único voto que conta para mudar a Madeira é o voto no Partido Socialista. Caso contrário, tudo ficará na mesma como está há quase 50 anos. Sérgio Gonçalves, Edgar Silva, Miguel Albuquerque, Helder de Sousa, obrigado pela vossa presença. É o ponto final neste debate. Voltamos amanhã, aqui novamente com a presença de Miguel Albuquerque, para concluirmos também o ciclo de entrevistas aos 13 cabeças de lista dos partidos concorrentes e das coligações concorrentes a este ato eleitoral. É tudo. Boa noite. Fique bem.